Bom dia, paz do Senhor, meu amado irmão e minha amada irmã que me acompanham aqui no Devocional Semeando a Palavra de Deus. Estamos aqui nesta quarta-feira, né? Sempre não, de vez em quando pode acontecer imprevisto, né? Ontem eu estava num treinamento e não deu para estar aqui, mas a palavra do Senhor, ela tem que continuar sendo compartilhada. Não importa se não deu para fazer naquele dia, nós vamos fazer no outro dia, né? Porque a palavra do Senhor, ela é como um alimento para nós. É um alimento para nossa alma. Eu que venho aqui compartilhar, eu sinto essa necessidade, primeiro de me alimentar da palavra e depois de vir compartilhar essa palavra que Deus trouxe ao meu coração para vocês. Então, que vocês também sejam sedentos para ouvir a palavra do Senhor, para se alimentar dessa palavra. Hoje nós estamos na primeira quarta-feira do mês de junho. O Senhor nos abençoou, o Senhor nos sustentou, o Senhor nos colocou de pé. Nós encerramos o mês de maio e estamos aí para viver as maravilhas do Senhor com fé, com esperança, né? Esse mês de junho. Mas para isso, para que nós tenhamos a nossa fé fortalecida, para que nós tenhamos a nossa esperança renovada para viver os dias que o Senhor tem para mim e para você aqui nessa terra, nós precisamos estar fortalecidos. E na palavra do Senhor, nós precisamos buscar pela palavra, buscar pelo reino, né? E as outras coisas que eu e você precisam, o nosso Deus, Ele acrescentará, e eu creio que Ele dará muito mais do que nós almejamos, né? Então, que você possa nessa manhã, meu amado irmão, minha amada irmã, ser grato pelo dom da vida, ser grato porque o Senhor está te dando mais uma oportunidade, né, de mais um dia na presença dEle, está te dando mais uma oportunidade de ouvir a palavra dEle. Então, quando você vê esse vídeo, não deixe passar. Quando você vê esse vídeo, ouça o que o Senhor quer falar contigo. O Senhor, Ele quer te alimentar o teu espírito. E nós precisamos estar, assim como nós precisamos do alimento físico todos os dias, nós precisamos também do alimento espiritual acima de tudo, né? Para nos mantermos de pé, para vivermos as situações, né, das nossas vidas e para viver uma vida de comunhão e intimidade com o nosso Pai. Amém? Minhas irmãs e meus irmãos, eu quero deixar nesta manhã uma palavra, né, que eu meditei e que o Senhor falou muito comigo, né? Na verdade, eu acho que eu já compartilhei essa palavra aqui no devocional, mas naquela época o Senhor falou de uma forma, e dessa vez onde eu meditei, o Senhor falou comigo de uma forma diferente, porque a palavra de Deus é assim. Todas as vezes em que nós meditamos na palavra, o Senhor sempre quer dizer algo diferente para nós naquele mesmo contexto, né? Então, que vocês possam abrir o coração para receber, que vocês possam, em nome de Jesus, abrir os ouvidos espirituais para ouvir, né, a palavra do Senhor nesta manhã. A palavra que eu quero compartilhar hoje se encontra no livro de João, no capítulo 5, no versículo 5 e 6, que diz assim: estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar são? Em outras linguagens diz, né? Jesus pergunta para ele: quer ser curado? Irmãs, essa palavra é uma palavra, minhas irmãs e meus irmãos, essa palavra é uma palavra que ela é muito conhecida e nós podemos tirar muitos ensinamentos dessa palavra. E enquanto eu meditava, né, num devocional que eu estava fazendo nessa palavra, o Senhor falava comigo sobre a situação desse homem. Eu vou dar um resumo aqui, mas eu creio que muitos que têm o hábito de ler a palavra conhecem essa palavra. Essa palavra fala de um homem que ele era aleijado, né? E esse homem, ele estava ali sentado à beira do tanque de Betesda. E esse tanque, ele era um tanque que quando os anjos, eles agitavam as águas, as pessoas desciam e eram curadas quando elas desciam ali naquelas águas. As pessoas que podiam andar,
As pessoas talvez que... as pessoas que podiam andar, que tinham a condição de ir àquele tanque, elas iam com fé, porque tudo na nossa vida nós temos que ter fé, né? A fé, ela é o suficiente para que Deus opere o milagre na nossa vida. E ali, aquele homem, ele via todo mundo descendo, e ele, por ele ser aleijado, ele não podia andar. E ninguém também se propunha ali a ajudar a ele, porque cada um ali estava buscando o seu milagre, né? Eu creio que talvez, né, cada pessoa ali ficava com tanto medo dela não descer quando as águas movimentavam naquele momento, com tanto medo de perder o seu milagre, que elas pensavam consigo, né, talvez, né, se eu ajudar esse homem, eu vou perder o meu milagre. Mas não é isso que o Senhor ministrou no meu coração. O que o Senhor ministrou no meu coração é que o Senhor, ele conhecia. O Senhor, ele conhecia a condição daquele homem. O Senhor, ele viu aquele homem. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, ele viu aquele homem. Aqui fala, Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo. Olha o que o Senhor quer dizer para mim e para você nessa manhã. O Senhor, ele sabe como eu e você estamos. O Senhor sabe como eu e você estamos vivendo. O Senhor sabe quais são os pensamentos que a gente tem. Igual o pensamento desse homem, que creio que via todo mundo descendo e pensava com ele, quando vai chegar a minha vez? Mas existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus poderoso, abaixo desse céu e acima dessa terra. Meu irmão e minha irmã, não queira crer em outra coisa, somente Deus tem poder de curar. E ali, Jesus, ele viu aquele homem. Jesus, ele viu a condição que aquele homem estava. Jesus, ele sabe a condição que eu estou. Jesus, ele sabe a condição que você está. Jesus sabia que aquele homem, ele não poderia ir andando aquele tanque. Aqueles que poderiam ir andando, de acordo com a sua condição, recebiam o seu milagre. Mas esse homem, ele não deixou de receber o milagre dele por causa da condição que ele tinha. Oh, aleluias! Eu não vou deixar de receber o meu milagre. Você não vai deixar de receber o seu milagre por causa da condição que eu estou e que você está. Creia nesta palavra nesta manhã, porque Deus falou tão claro comigo quando eu meditava nessa palavra, que nós não vamos deixar de receber o nosso milagre por causa da condição em que nós estamos. Tem pessoas que, assim como esse homem, não conseguem caminhar mais. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã, porque aquele homem, ele estava à beira daquele tanque, mas ele estava ali e talvez ele acreditava que talvez alguém pudesse vir pegá-lo e levá-lo até aquele tanque para que ele fosse curado. Mas antes de qualquer pessoa ver ele, Jesus já estava vendo. Na verdade, Jesus já conhecia esse homem desde o ventre da mãe dele. Assim como Jesus, ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Deus sabe como que eu seria. Deus sabe qual a estrutura que eu teria, espiritual, emocional. Deus sabe, desde o ventre da tua mãe, como que você seria. Qual seria a sua condição, quais as situações que você ia passar aqui nessa terra. E ele não só sabe como ele vê. E o lindo dessa história é que Jesus, ele se aproxima daquele homem. Jesus, o próprio milagre, se aproxima daquele homem. Não foi aquele homem que foi até aquele lugar onde o milagre acontecia, mas o próprio milagre veio ao encontro dele.
o próprio milagre em nome de Jesus, ele vai vir ao nosso encontro. Deus, ele tem uma forma de trabalhar na vida de cada um, meu irmão e minha irmã. Eu creio nesta verdade. Na vida daqueles que podiam andar, que tinham condição de andar para ir até aquelas águas enquanto elas se movimentavam para ser curados, Deus trabalhou daquela forma. Vocês podem andar, vocês podem ir, basta vocês terem fé. Já para aquele homem, Jesus sabia que ele não podia andar. Mas Jesus disse, ele não vai ficar sem receber a cura dele. Se ele crê, porque olha bem, Jesus ele pergunta para aquele homem, você quer ser curado? Quando nós temos fé, nós queremos tudo que vem de Deus. Quando nós temos fé, nós queremos ser curados, nós queremos ser libertos, nós queremos ser salvos, nós queremos restauração na nossa vida, nós queremos renovo espiritual, nós queremos comunhão e intimidade com o Pai. Quando nós temos fé, nós queremos tudo que vem de Deus. E Jesus, ele faz aquela pergunta para aquele homem. E aquele homem responde, ele respondeu, né? Não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus só respondeu para ele, levanta, toma a tua cama e anda. Aleluias. Jesus só disse isso para aquele homem que estava há 38 anos sem andar, deitado. Vai chegar o tempo, eu creio, na minha e na tua vida, que Jesus, olhando para a nossa condição, ele vai dizer o mesmo para nós. Temos que ter fé para irmos até o milagre, se nossa condição nos permite. Mas, se a condição não permite, o milagre que vem até nós. Aleluias. O dono do milagre vem até nós. E ali ninguém deixou de ser curado por causa da sua condição. Entenda isso nessa manhã. Ninguém deixou de ser curado por causa da sua condição. Os que têm condições de caminhar, caminharam. Os que têm condição de receber o milagre, mesmo não podendo andar, receberam o milagre. Nesta manhã, o Senhor convida a mim e a você a ter fé. Olha bem, meus irmãos e minhas irmãs, esse homem estava há 38 anos nessa situação. Hoje, Deus ainda é o mesmo poderoso que pode operar milagres. Quantas pessoas que estão paralisadas, aquele homem estava paralisado. Quantas pessoas estão paralisadas na vida espiritual, estão paralisadas na vida profissional, na vida financeira, no casamento, na família. Há uma paralisia há tantos anos. Mas o Senhor vem dizer hoje que nós termos fé é o suficiente. Se nossas condições nos permitem, basta termos fé e caminharmos e termos uma atitude de fé. Se você, meu irmão e minha irmã, sabe de alguma igreja onde está tendo uma campanha de cura, de libertação, de várias coisas, tenha uma atitude de fé, faça uma aliança com Deus, faça um propósito com o Pai, porque hoje o que nós podemos exemplificar, né, como uma atitude de fé que essas pessoas tiveram, tanto esse paralítico quanto essas pessoas que foram até as águas, um dos exemplos são esses. A partir do momento em que eu sei, olha, tá tendo uma campanha de cura, tá tendo um encontro de mulheres para terem a sua vida restaurada,
mulheres para serem curadas. Você pode ir com fé. A nossa atitude de fé, Deus olha muito. Deus vê, não, a minha filha, ela crê que eu faço milagres. Ela crê que eu posso curá-la. Ela crê que eu posso restaurar o seu casamento. Está tendo um congresso, uma conferência, uma campanha para a família. Participe, meu irmão, participe, minha irmã. Tenha uma atitude de fé. Faça um propósito ali com Deus de colocar em oração a situação que você está vivendo. A nossa condição não pode impedir que nós tenhamos fé no Senhor. Porque se esse homem aqui de 38 anos, dessa forma, há 38 anos fala que ele estava desse jeito, se ele pensasse consigo, eu já estou tendo tanto tempo assim, não tem mais jeito para mim, não tem mais jeito para minha situação, talvez ele não receberia o milagre dele. Mas mesmo há tanto tempo naquela situação, ele ainda acreditava. Ele ainda tinha uma atitude de fé. Ele ainda acreditava que ele poderia ser curado. Porque se ele foi até aquele tanque, onde ali o movimento das águas curavam pessoas, é porque ele também tinha um desejo de ser curado. Então, se você não tem isso na sua mente, no seu coração, ou se você pensa que não tem mais jeito para a sua situação, o Senhor fala nesta manhã que não é dessa forma que Ele trabalha na nossa vida. Ele trabalha na nossa vida é nós crendo, é nós acreditando, é nós termos fé, atitudes de fé. Se você precisa de uma cura, minha irmã, começa a orar por isso. Se você sabe onde tem uma campanha, como eu disse aqui, tem uma atitude de fé e começa a fazer um propósito com Deus. É casamento, é família, é profissional, é financeiro. Começa a ter a atitude de fé. Porque mesmo que você esteja nessa condição e você pode caminhar até onde o milagre pode acontecer, como aquelas pessoas caminharam até aquelas águas, ou se a sua condição não permite você caminhar até o milagre estar acontecendo, tenha a atitude de fé, que o mesmo Deus que foi até aquele homem, o mesmo Jesus, o próprio milagre, o dono do milagre que foi até aquele homem, continue tendo a atitude de fé, que Ele, independente da sua condição e do tempo que você esteja vivendo, esta condição, o dono do milagre é poderoso para vir até você. Essa palavra que eu quero deixar nesta manhã, ter uma atitude de fé é o suficiente para que o milagre aconteça na minha e na tua vida. Não importa a condição que nós estejamos, o Senhor, Ele opera um milagre, porque Ele é o mesmo Deus ontem, que fez na vida deste homem, hoje, que pode fazer na minha e na tua vida, e amanhã, que pode fazer na vida de outros. Então, fique com essa palavra de fé e esperança nesta manhã. Que Deus abençoe grandemente sua vida, casa, família. Fique na paz.